Bom, pessoal, alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os colegas. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal que está assistindo a aula de casa. Boa noite, os colegas que estão assistindo a aula ao vivo. E boa noite, pessoal que for assistir essa aula aqui em outra oportunidade, aula gravada, tá? Então vamos lá, terceiro encontro hoje. Sou o professor Diego Martinez, para aqueles que ainda não tiveram aula comigo, né? Raciocínio lógico. A matéria mais fácil aí dos concursos públicos. Pode não parecer ainda, mas vai acontecer, vai aparecer, vai ser a matéria melhor. Como é que nós vamos começar hoje, tá, pessoal? Todos os dias a gente dá uma avançada no conteúdo, uma avançadinha, mas a gente dá uma recapitulada daquilo que a gente viu na aula anterior. O que a gente já viu até agora, em raciocínio lógico, a gente vai levar até o fim do curso. Tudo que a gente vê nunca deixa de estudar. O conhecimento de raciocínio lógico só se acumula, tá? Então aqui eu estou abrindo a plataforma para mostrar para vocês. Eu quero e preciso que vocês usem a plataforma, todos os recursos que ela tem, tá? A gente está a cada curso aperfeiçoando ela, trazendo coisas que vão deixá-los melhor preparados. Então vocês têm que utilizar os recursos da plataforma, tá? Então aqui está a nossa plataforma. Aqui eu entrei em raciocínio lógico na aula do professor Martinez, na aula 3. Cliquei nela, então tem o vídeo da aula passada. Aqui as anotações que foram feitas em aula, tá? Ó, tu pode baixar o arquivo aqui, ó. Às vezes tem casos que a apostila é muito grande e aí só tem a opção para baixar ela aqui, ó. E tu clica aqui, aí vai fazer download da apostila, tá? Ó. Nesse caso aqui, o que eu baixei aqui não foi a apostila, foi as anotações da última aula, o que eu anotei no quadro. Então a gente resolveu questões, ó. Várias questões. E aí entramos em matéria nova. O que a gente viu na última aula? Conectivos, ó. Conectivos. A gente falou da importância de memorizar ali, né, as 5 operações. Tabelas verdades, ali as operações básicas, conjunção, disjunção, e já fez alguns exercícios. Falou um pouco de condicional, a tabela verdade do condicional. Vera Fischer é falsa, né? Fez mais alguns exercícios. Então a última aula basicamente foi isso. Agora o que a gente vai fazer? No final de cada aula tem um teste, ó, avaliação. Esse teste não é para avaliar os senhores, não é para registrar nota, nada disso. São questões que o professor seleciona como mais importante daquela aula. A finalidade disso é os senhores fazerem elas quando forem para casa, fazer as questões. E lá no final do curso, quando tiver o curso já quase terminando, vocês vão olhar a matéria raciocínio lógico, vai ter 30 aulas ali. 30, 20 aulas. 4 questões por aula, tu já vai ter 100, 120, 80 questões para revisar todo o conteúdo, dividido por tópicos e escolhidas pelo professor. Além da apostila. Assim, quem olhou a minha apostila de raciocínio lógico, viu ali que ali tem centenas de exercícios. Centenas. Hoje o professor de informática colocou um caderno de exercício da Fundatec com centenas de exercícios para vocês. Mas no final de cada aula tem as questões que o professor selecionou daquele conteúdo, certo? Para no final do curso e durante o curso vocês estudarem essas questões. Então eu vou fazer as últimas 4 questões que eu deixei de tema na avaliação da aula passada. Tudo bem ou não? Alguns colegas ali fizeram questionamento na plataforma, que dá para fazer também pergunta pela plataforma. E falaram que, bom, professor, a questão 4 eu resolvi no chute porque eu não vi ser resolvido em sala de aula. Beleza, então eu vou fazer a questão 4 aqui com vocês, vou explicar como é que se resolve aquele modelo de exercício e nós vamos fazer mais daqueles modelos na aula. E vocês vão ver que se resolve com as coisas que a gente já estudou até aqui. Ok? Primeira questão, então. Assinale a opção verdadeira. Assinale a opção
verdadeira. Primeiro, letra A. Aí vamos analisar uma por uma e vamos ver se é verdadeira ou falsa. Do ponto de vista lógico. Boa noite, Paulo, Bernardo, Vitor e todos os colegas que estão em casa. A primeira diz assim, 3 é igual a 4 ou 3 mais 4 é igual a 9. Então a gente tem uma proposição que é verdadeira ou falsa, o conectivo ou e outra proposição que é verdadeira ou falsa. E o resultado final aqui que é verdadeiro ou falso. Certo? Qual é o conectivo usado na letra A? Ou. Como é o nome da operação? Disjunção. A primeira proposição antes do ou diz 3 é igual a 4. Isso é verdadeiro ou é falso? Então eu tenho uma falsidade, conectivo ou, e depois o que eu tenho? 3 mais 4 igual a 9. Isso é verdadeiro ou falso? Então eu tenho uma falsidade ou outra falsidade. Essa proposição composta da letra A, falso ou falso, pela tabela verdade do ou, é verdadeira ou falsa? Falsa. Como é que é para ser verdadeiro na tabela do ou? Qual é a condição? Qual? Sutil. Pelo menos um verdadeiro. Tu viu que tem diferença? Apenas um, pelo menos um, né? Talvez tu acertasse, mas eu não posso dizer, como o professor Deloy, está correto o que tu falou, né? Se tu escrevesse isso numa alternativa, seria errado. É verdadeiro quando tem pelo menos uma das proposições verdadeiras. Ao menos uma verdadeira. Se tivesse a primeira verdadeira e a outra falsa, dava verdade. Se tivesse a segunda verdadeira e a primeira falsa, dava verdade. Se tivesse as duas verdadeiras, dava verdade. Certo? Como as duas são falsas, dá falso. Isso é difícil ou não? Isso é difícil ou não? Não, né? Depois que decora, não. Antes que decora, é impossível. Foi assim que eu falei para vocês que era, né? E a outra, qual é o conectivo usado aqui? Se então, é a flechinha. Como é que é a regra do se então? Qual é que é a regra do se então? Para dar verdadeiro, como é que tem que ser? Para dar falso, como é que tem que ser? O Leonardo falou lá certo do ou, né? Pelo menos uma deve haver V para ser V. Isso aí. Então aqui, vamos lá. Se é o se então. Se então. Esse é o conectivo aqui. A primeira. Se 3 é igual a 3. É igual a 3 ou não? 3 é igual a 3. Princípio da identidade. Por que 3 é igual a 3? Porque existe um princípio em lógica chamado princípio da identidade. Que as coisas são elas mesmas. Existe um princípio da lógica para dizer que 3 é igual a 3, sabia? É tão óbvio, mas existe um princípio para isso. Depois a gente vai falar desses princípios aí. Então, 3 mais 4 é igual a 9. 3 mais 4 é 9? Então, o primeiro verdadeiro com o segundo falso. Concordam com isso ou não? Aí deu então, o que dá o valor lógico resultante? Falso. Vera Fischer é falso. E o conectivo aqui é o C, então, falso. Vamos para a letra C. Letra C. Qual é o conectivo da letra C? O E. Como é que é o nome da operação? Conjunção. Letra C. 3 é igual a 4, é ou não? Não, então é falso. 3 mais 4 é igual a 9? Não, então é falso também. O que dá isso aí? Falso e falso dá o quê? Falso. Como é que é a condição para dar verdadeiro no E? As duas têm que ser verdadeiras. E o José Prestes lá falou certo no Vera Fischer é falso no decímio. Então não é a letra C. E aí vamos para a letra D. Letra D. C então de novo. Ó. Letra D é C então de novo. O antecedente é o que vem antes. O antecedente 3 igual a 4 é o quê? Falso, certo? Certo? Já sei o valor lógico aqui. Qual é o valor lógico ali? Verdadeiro. Quem é que falou verdadeiro? De cara, assim.
Por que, colega, tu falou verdadeiro sem nem olhar o segundo ali? E não pode ser mais verdadeiro e falso, né? Porque já começou com falso, né? Tu tem razão, é isso aí. Muito bem. O que o colega quis dizer? No condicional, para ser falso, para dar falso aqui, tem que ser Vera Fischer é falso, certo? A regra do condicional é a regra Vera Fischer é falso. Qualquer outro resultado é verdadeiro. Essa proposição aqui começou com uma coisa falsa. Independente desse valor aqui, tem jeito de dar Vera Fischer aqui ou não? Então não vai dar Vera Fischer aqui, então já é verdadeiro. Mesmo que aqui seja verdadeiro, mesmo que aqui seja falso. A questão queria para marcar a verdadeira, já temos a verdadeira. É a letra D. Mas vamos fazer o segundo. Ó, se 3 é igual a 4, então 3 mais 4 é igual a 9. Falso, então? Falso. Que dá? Verdadeiro. Muito bem. Aí o Leonardo Freire fez uma pergunta. A regra do C e somente C é a mesma do C, então? Não, né? O C e somente C é um bicondicional. O C, então, é um condicional. Depois que a gente fizer esses 4 exercícios aqui, eu vou fazer para vocês a regra do C e somente C, tá? Tranquilo? E a última tem que dar falso, né? Como é que é o valor lógico do C e somente C? Eu acho que a gente não tinha comentado em aula, mas está na apostila, eu achei tão fácil, é só olhar ali a tabela verdade para resolver esse exercício, né? Eu achei que era um desafio tão pequeno assim. Dá uma pesquisadinha na tabela verdade, tu ia conseguir resolver isso aqui. Vamos ver, ó. 3 é igual a 3? Verdadeiro. 3 mais 4 é igual a 9? Falso. O C e somente C, como é que é a regrinha dele? Para dar verdade como resultado da proposição composta, o antecedente e o consequente tem que ter valor lógico igual. V com V dá verdade. F com F dá verdade. Qualquer coisa diferente disso dá falso. Então aqui o valor lógico é falso e a nossa resposta é a letra D. A regra do C e somente C é valores lógicos iguais. Ok? Tranquilo? Já vamos fazer aqui então a tabela do C e somente C. Ó. Como é que é o nome da operação lógica? Bicondicional. O conectivo é assim e o operador lógico é C e somente C. C e somente C. Aí tu tem uma proposição P, tu tem uma proposição Q, e tu tem uma proposição P, C e somente C, Q. P, C e somente C, Q. Quantas linhas tem as tabelas verdades dessas 4? Todas elas 4, né? Sim, muito bem. Tu já estava estudando raciocínio lógico ou não? Hã? Já estava antes. Foi nosso aluno? Hã? Do colégio? Qual colégio tu estudou? E ensinaram tabela verdade pra vocês lá? Muito bom, muito bom. É? Legal. Quem? Não estudou? Eu também não, no Bradesco não estudei. Eu fui estudar a primeira vez na faculdade de matemática. E na época era só símbolos. Eu não entendia como aplicar aquilo num caso concreto, né? É um negócio que eu lembro. Muito bem. Então vamos lá. Como é que são as duas primeiras colunas? Como é que a gente distribui os valores verdadeiro ou falso? VV, FF, VF, VF. É isso aí? E aí, eu acabei de dizer para vocês como é que é o bizu. O bizu. Vocês já ouviram essa expressão bizu ou não? É muito usada no quartel, no exército. Pega o bizu aí. O bizu é a dica infalível. Aquilo que tem que fazer, né?
Pô, ir bem uniformizado é bizu, não chegar atrasado é bizu. Se preparar para o campo é bizu, né? Juntar dinheiro é bizu. Tudo era bizu, bizu, bizu. E eu não sabia de onde surgiu a palavra bizu. Aí depois, lá no mestrado em matemática, eu descobri o que era bizu. Na época do Império, veio para o Brasil, família imperial, e o pessoal trazia os livros, a biblioteca lá da Europa, e dentre elas trouxeram uns livros do Império aí, e tinha um livro de um matemático, chamado francês Bizu. E aquele livro do matemático, ele matemático era muito bom, o livro era muito bom, todo mundo que precisava saber alguma coisa pedia, traz lá o Bizu. O Bizu era o livro do matemático. Depois eu até estudei, existe um teorema relacionado a números primos, que é o teorema de Bizu. Fácil até de trabalhar com ele e demonstrar, que era em homenagem a esse matemático francês aí. Eu fiquei sabendo disso aí depois dele. Já tinha até saído do quartel, eu descobri. Então é o bizu. Qual é o bizu aqui para descobrir o bicondicional? Já falamos. Para dar verdade, os valores lógicos têm que ser iguais. Se o valor lógico é diferente, dá falso. Então na primeira linha, dá verdadeiro ou falso? Na última linha, na quarta, dá verdadeiro ou falso? Na segunda e na terceira, dá verdadeiro ou falso? Ótimo. Então nós vamos escrever aqui do lado o bizu. Valores lógicos iguais da verdade. Diferente disso dá falso. Esse é o bizu. Cada tabela verdade tem um bizu. Certo? Agora a gente já sabe do bicondicional, ok? Vamos fazer mais um exercício dos temas. E bisonho, ali o colega lá está falando, ó, só não pode ser bisonho. Bisonho não tem relação com bizu. Bizu é o contrário desse bisonho. Quem pega o bizu não faz bisonhice. Quem faz bisonhice é porque não pegou o bizu. Como é que é os adjetivos? Eita, louco, todos esses, né, tio? Só adjetivos carinhosos. O abençoado, nós chamávamos os guerreiros lá, vem cá o abençoado. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, número 2. Muito bem, vamos lá, número 2. Considere as seguintes proposições compostas. 1. Se 8 é um número primo, então raiz de 2 é um número irracional. É um condicional também, a mesma coisa, tá? Depois tem a 2, Criciúma é uma cidade de Santa Catarina, ou São Paulo é a capital de Alagoas. 3, todo número divisível por 2 é um número par. E 10 é um número ímpar. Se Itália é um país da América do Sul, então São Paulo é uma cidade da Europa. Aí a pergunta é, os valores lógicos das proposições de 1 a 4 formam a seguinte sequência. Tu vai botar lá verdadeiro ou falso e vai dizer qual alternativa representa aquilo ali. Então, a mesma coisa, vamos fazer ó, uma por uma. A1. A1 é um condicional, certo? Certo? Se 8 é um número primo, é ou não é? 8 é um número primo, a gente já conversou sobre números primos. São os números que dá para dividir por 1 e por ele mesmo e por ninguém mais. Os primos só tem 2 divisores. Quem são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 8 é primo? Quais são os divisores de 8? 1, 2, 4, 8. Não é primo. Então começa aqui, ó, primeira, 1. Falso. Então, raiz de 2 é um número irracional? É, né? Número irracional
é aquele número que não dá para escrever como uma fração de inteiros. O número raiz de 2 não dá para escrever exatamente raiz de 2 como uma fração de inteiros. Raiz de 2 é um número decimal infinito, tem infinitas casas decimais, e nunca aparece um período, não tem período. Então a gente diz que é um número irracional. Não dá para escrever ele exatamente como uma fração. 1,5, por exemplo. 1,5, esse aqui é racional. Tu consegue escrever ele, por exemplo, 15 décimos. Tu consegue escrever ele 3 meios. É exatamente 1,5. É um número racional. Agora, a raiz de 2. Raiz de 2 é um número que nem cabe na calculadora. É uma dízima. Não é correto dizer isso, eu sou meio chato, né, cara? Porque existem as dízimas periódicas, mesmo infinitas, são racionais. Sabia? Não sabia, né? Agora eu explico melhor. É uma matéria, claro, que é de matemática, depois talvez vocês vão estudar melhor com o professor, mas olha aqui, ó. Raiz de 2, tá? 2, aí eu vou botar raiz quadrada. A calculadora tem um limite de informação, de bits da calculadora. Ela colocou esse tanto de casas decimais aí, para o raiz de 2. Só que não para naquele último algarismo lá, não é o último algarismo dela. O raiz de 2 não para nunca a parte decimal, vai infinitamente, é um número irracional. É tão complicado entender esses números que os gregos, na época lá de Pitágoras, a escola pitagórica, descobriram isso e manteram o segredo da população toda. Não podiam contar, porque isso aqui ia contra a crença na época que a matemática escrevia o mundo e o mundo inteiro era harmônico, perfeito, passível de ser representado por frações. E dizer isso era quase que uma blasfêmia. O primeiro cara que ousou dizer isso foi morto, assassinado. Primeiro pitagórico da escola de Pitágoras. Que os números, isso aqui segue infinitamente. Nunca para. Se tu cortar aqui o número, parar no 7, esse número aqui, 1,41, não é raiz de 2. É um número muito perto, mas não é raiz de 2. Raiz de 2 segue infinitamente. Isso é um número irracional. É uma dízima infinita e não periódica. Tem essas 3 características. Isso. Quando a dízima é só infinita e periódica, ela não é irracional. Ela é racional. Ela pode ser escrita como fração. Tu quer ver um exemplo? Olha aqui. Se tu pegar, por exemplo, 7 e dividir 7 por 9. É uma fração, 7 nonos. Confere. Fração de inteiros. Então, 7 nonos é racional. E dá uma dízima periódica. Ó. 7 divididos por 9. Aquele 8 ali é uma aproximação, ó, tá? Não é 8. 7 nonos não termina em 8. É 0,77777777777 infinitamente. Esse número é uma dízima periódica. Mas esse número aqui, ele é racional. Porque dá para escrever 7 nonos. Tá entendendo? Raiz de 2 não tem nenhuma fração no mundo que escreva exatamente raiz de 2. Por isso que ele é irracional. A gente estuda assim os irracionais. Ó. Dízimas quais são os números que são racionais? Qualquer natural, qualquer inteiro, qualquer fração, número decimal, todos eles são racionais. E dízimas periódicas. Periódicas é esse que tem período que se repete. Tá entendendo? Os irracionais, isso aqui nem era para mim, né? Isso aqui é aula de matemática, mas eu tô... Os irracionais são aqueles que são infinitos e não periódicos. As raízes quadradas de números primos são todas irracionais. Ó, por exemplo, vou botar aqui 3 e vou fazer raiz quadrada de 3. Também é irracional, ó. Não tem período aí, ó. E vai embora infinitamente. Raiz de 5. Boto 5, raiz quadrada. Irracional. O próprio número π. Quem é que já ouviu falar do número π? Não é, π não é 3,14. Se fosse 3,14, π seria um número racional. Π é o número irracional mais famoso que tem. Ó, quanto que é π? Só que ele não para naquele 5 ali. Ele vai embora.
Depende, né? Depende. Tu usa 3,14 se tu quiser uma aproximação com duas casas decimais. Tu usa 3,1415 se tu quiser uma aproximação melhor. Tu usa 3,141592 se tu quiser uma aproximação muito melhor. Tá entendendo? Ele é irracional. Tranquilo? Eu vivo com essas coisas, mas aí eu não sei se vocês gostam ou não gostam dessas coisas. Muito bem. Eu só quero dizer então que raiz de 2 é um número irracional, é verdadeiro, certo? Certo ou não? Por que é verdadeiro? Porque raiz de 2 é um número decimal infinito e não tem período. O que dá o valor lógico da primeira afirmação aí? Verdadeiro porque não deu Vera Fischer. Muito bom. Vamos ver a 2. Então aqui, ó. Então, e aqui, beleza. A 2. Criciúma é uma cidade de Santa Catarina ou São Paulo é a capital de Alagoas? Criciúma é uma cidade de Santa Catarina? Não tenho certeza, Martinez. Mas é. Ou São Paulo é a capital de Alagoas? Falso. E aqui, o que dá de valor lógico? Tendo uma verdadeira, dá verdade. Número 3. Todo número divisível por 2 é um número par. E todo número divisível por 2 é um número par? A primeira parte aí, ó. Todo número, qualquer número dividido por 2 é um número par. E 10 é um número ímpar. Todo número divisível por 2 é um número par ou não? Não? Não ou sim? Sim, todo número divisível por 2, sim, é um número par. Essa é a definição de número par. E 10 é um número ímpar? Falso. Qual é o resultado aqui de um verdadeiro e falso? Falso. O que era para marcar? Na sequência, né? Então já tá. VVF. Não é essa, não é essa, não é essa. É a A ou a B. Confere? 4. 4. Se a Itália é um país da América do Sul, é. Então, falso. Então, São Paulo é uma cidade da Europa. São Paulo é uma cidade da Europa? Falso, então, falso dá o quê? Que legal. Então, qual é a resposta certa? A ou B? E a B não é. Tranquilo isso aí? Até aí tudo bem ou não? Hã? Tranquilo, sem problema. Joga com as alternativas. Eu botei umas bem faceizinhas pra gente afiando o facão. Qual das proposições compostas abaixo é verdadeira? Letra A. O ar é necessário à vida e a água do mar é doce. Então eu tenho uma verdade e uma falsidade que dá o quê? Falso. O ar é necessário à vida, obviamente. B. O avião é um meio de transporte, é ou não? Sim. Ou o aço é mole. O aço é mole? Falso. E essa aqui que dá? Verdadeira, porque é o ou. E no conectivo ou basta uma ser verdadeira. Então a resposta aqui é a letra B. Letra C. 6 é ímpar ou 2 mais 3 é diferente de 5. Conectivo é ou, 6 não é ímpar e 2 mais 3 é igual a 5. E ali está diferente, então aqui é falso também. Aqui o valor lógico resultante dá falso. O Brasil é um país, é uma verdade, e Sergipe é uma cidade, uma falsidade. Sergipe é um estado. O papagaio fala e o porco voa. O papagaio fala, ok, e o porco voa. A princípio não, né?
Agora, se o problema diz assim, considere que o porco voa e o papagaio fala. Bom, aí vocês, no problema, vão considerar verdadeiro a proposição o porco voa. Porque é a partir disso que a gente vai montar um argumento, dependendo do exercício. Como o próximo, como o do número 4. Tá? O número 4 já é um modelo de exercício diferente. Esse exercício ficou claro para todo mundo ou não? Sim? Colegas de casa aí, tranquilo? Isso aí para decorar as tabelas verdades do teminha. E aí vamos ver essa número 4 aqui. Ela é simples, é um modelo de exercício de argumento, mas vamos trabalhá-la. Hã? Umas horinhas? Bah. Olha o que diz. 4. Começa assim o exercício. Se Rasputin não tivesse existido, vírgula. Então, é como se tivesse um então ali, né? Se Rasputin não tivesse existido, então Lenin também não existiria. Lenin existiu. Logo, o que é isso? Quando a gente tem algumas proposições encadeadas, tu percebe que uma proposição composta está conectada na outra. É o que a gente chama de argumento. Argumento. O que é argumento? É um conjunto de premissas concatenadas, conectadas uma na outra, relacionadas, um conjunto de premissas, e uma conclusão que tu extrai daquele conjunto de premissas. O argumento mais famoso da história, o mais conhecido em lógica, é chamado de silogismo aristotélico. Como é que funciona o silogismo aristotélico? Desde a época de Aristóteles. Ele dizia assim, premissa 1, todo homem é mortal. Premissa 1 é, todo homem é mortal. Premissa 2, Aquiles é homem. Logo, Aquiles é mortal, porque todo homem é mortal. Premissa 2, Aquiles é homem. Conclusão, Aquiles é mortal. Tem 3 proposições aí, 2 premissas e uma conclusão, certo? Esse conjunto é chamado de argumento. Esse conjunto aí é chamado de argumento. Tá entendendo ou não? Eu posso usar o mesmo modelo de argumento, com qualquer coisa. Não precisa ser essas proposições, mas a estrutura de argumento é essa. Por exemplo, todo aluno do Tchê Concurso é bem preparado. Martinez é aluno do Tchê Concurso. Logo, Martinez é bem preparado. O argumento é o mesmo silogismo aristotélico. Tá entendendo ou não? E tem falhas desse argumento, que a gente chama de falácia. A falácia é quando há um erro no argumento. A lógica nos ensina a pensar e concluir corretamente. A lógica trabalha a forma de pensamento. A gente não tem o direito de não gostar de lógica. Não, tudo bem. A gente tem o direito de não gostar de lógica, óbvio, né? Cada um tem a sua opção. Mas a gente não, ela é imprescindível. Ela é imprescindível. O que é imprescindível? Não dá para desconsiderá-la, sob pena de estar pensando errado, de concluir coisas erradas. A lógica te dá caminhos para te concluir coisas corretas a partir de enunciados, a partir de premissas. Por exemplo, vê se está certo esse argumento aqui. Todo homem é mortal. Certo? Martinez é mortal. Conclusão, Martinez é homem. Esse argumento está certo? Será? Está errado. É uma falácia. Porque olha só. Quando eu digo todo homem é mortal, subentende um conjunto de homens dentro de um conjunto de seres mortais. Essa é a premissa 1. Todo homem é mortal. Certo? Quando Aristóteles dizia Aquiles, Hércules, qualquer um dos conhecidos da Grécia Antiga, Hércules é homem,
ele colocava o Hércules dentro desse conjunto aqui, dentro do conjunto dos homens. E logo concluía que por ser homem, por estar dentro do conjunto dos homens, e por todos os homens serem mortais, consequentemente ele era mortal. A falácia, uma das falácias desse argumento é tu fazer assim. Premissa 1, todo homem é mortal. Ok, sem problema. Premissa 2, Aquiles é mortal. Conclusão, Aquiles é homem. Ora, quando tu diz que Aquiles é mortal, tu dá uma possibilidade de colocar o Aquiles aqui, ó, dentro do conjunto dos mortais. E aí a tua conclusão de que ele é homem não é necessariamente verdadeiro. E aí o que a gente chama de falácia. O que é falácia? É um erro no raciocínio lógico a partir de um argumento. Tá entendendo ou não? Mas o que é o argumento? É o conjunto de premissas e com elas uma conclusão. Lá no fim do curso, depois a gente estudar a tabela verdade, operadores lógicos, um monte de coisa, lá no fim, a última matéria, a gente vai estudar os argumentos. A gente vai aprender a avaliar argumento, identificar falácias, etc. Mas é a última coisa, tá entendendo? Eu só fiz essa introdução, o que é um argumento, para resolver exercícios como esse aqui. Que são bem iniciais. Que agora a gente vai ver como fazer. Entenderam por cima, o que é um argumento ou não? Um conjunto de premissas e uma conclusão, certo? Quando as questões estão assim, ó, se Rasputin não tivesse existido, Lenin também não existiria. Premissa 2, Lenin existiu. Conclusão é uma dessas. Tá entendendo? Quando tá assim, o que a gente faz para resolver? A gente vai considerar as premissas todas verdadeiras. É isso que tu vai fazer. Vai considerar as premissas verdadeiras. Porque é só assim que se pode concluir algo de um argumento. Para te concluir algo de um argumento, tu tem que considerar as premissas verdadeiras. Aí tu vê, se elas forem verdadeiras, qual é a conclusão que se chega a partir das premissas? A partir da verdade das premissas. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar a primeira proposição, ó, essa primeira aqui, e vai botar verdadeira para ela. Certo? Então aqui é P1, ó. Vamos botar a verdadeira para essa aqui. Vamos lá, ó. Rasputin não tivesse existido. Me digam, que letra eu posso botar para representar essa proposição Rasputin não tivesse existido? P, pode ser? Pode ser P, mas vamos botar não P, tá? Vamos botar não P. Rasputin não tivesse existido. Então, Lenin também não existiu. Eu botei um não porque tem não tivesse existido, tá? Tem a negação ali. E não existiu também. Então, vou botar aqui não Q, ó. Então, essa aqui é a minha primeira premissa, ó. Não P, então, não Q. O que é a proposição P aqui, para mim resolver? Proposição P é Rasputin existiu. Proposição não P, Rasputin não existiu. Então, se Rasputin não existiu, então Lenin não existiu. Não Q. Essa é a minha primeira premissa. Ok? Que eu vou considerar, para chegar a alguma conclusão possível, vou considerar verdadeira. Vamos analisar a segunda premissa. Qual é a segunda premissa? É uma proposição simples. Lenin existiu. Se eu já usei não que para Lenin não existiu na anterior, eu usei não que para Lenin não existiu, certo? Quando diz Lenin existiu, que letra eu tenho que colocar aqui? Que, né? Então quer dizer que a premissa 2 é que. Que eu tenho que considerar o que mesmo? Verdadeira. Por que eu estou considerando verdadeira as duas premissas? Porque é um argumento e a única forma de um argumento se chegar a uma conclusão válida é por meio da veracidade das premissas. Certo? Tá entendendo ou não? É um método. Confia nesse método aí. É um argumento? É. Então, separa as proposições que formam as premissas e coloca a verdade nelas.
e usa uma simbologia para representar as proposições simples. Bom, então eu tenho duas proposições aí. Qual é o valor lógico do que mesmo? Qual é o valor lógico do que mesmo? Verdade. Ora, como é que eu vou chegar no P e no não que? Olha lá. Se o que é verdade, lá em cima tem um não que ali, confere ou não? O que e o não que são, uma proposição é a negação da outra. Uma proposição é a negação da outra. Não dá para as duas proposições serem verdadeiras, né? Quem nega e quem afirma, um está falando a verdade e um está mentindo. É sempre assim. A negação tem valor lógico oposto da afirmação. Se eu digo 2 é par e isso é verdade, quem diz 2 não é par está mentindo. Tá entendendo ou não? Sim? Se alguém diz 3 é ímpar, tá falando a verdade, não tá? Quem diz 3 não é ímpar, tá mentindo. Se alguém fala Bagé não é uma cidade, tá mentindo. Falso. Quem diz Bagé é uma cidade, tá falando a verdade. Não quer dizer que a negação é falsa, não quer dizer isso. A negação tem valor lógico oposto da afirmação, só isso. Tá entendendo? Bom, então o que está aqui, não que. Qual é o valor lógico do não que, então? Se o que é verdadeiro, qual é o valor lógico do não que? Falso. E aí que tu mata a jogada, ó. Se o não que é o consequente desse condicional, é falso, e esse condicional tem que dar a verdade, qual tem que ser o valor? Ó, condicional tem que dar a verdade porque é uma premissa. O não que é falso. Qual o valor lógico tem que ser o não P? Tem que ser? Ficou claro que o não P tem que ser falso? Porque se o não P fosse verdade, nós não teríamos uma premissa verdadeira, porque teria Vera Fischer. Então força o não P ser falso, porque aí dá ó, falso com falso, verdadeiro. Se aqui é não que e é falso, aqui é que verdadeiro e fecha as duas premissas. Fechou ou não? Então, olha a conclusão que eu vou tirar a partir daí. Eu vou saber o valor lógico do P, vou saber o valor lógico do Q. Qual é o valor lógico do P? A partir desse argumento aí. O não P a gente acabou de concluir que deu falso, certo? Qual é o valor lógico do P, então? E o Q, qual é o valor lógico do P? Do Q? Verdadeiro, faz parte da própria premissa lá, né? Então, quem é P? Rasputin existiu. E quem é Q? Lenin existiu. Então, a nossa resposta está onde? Letra C. Por que a letra A está errada? Lenin e Rasputin não existiram. Está errado. Ambos existiram. Letra B, Lenin não existiu. Está errado. Ele existiu. E letra D, Rasputin não existiu, está errado. Rasputin existiu. Senhores, pode ter ficado um pouco complicado o primeiro exemplo, mas a gente vai fazer tantos disso. Raciocínio lógico é só isso. Então tu vai fazer isso aqui várias vezes, não tem como ficar complicado. Só quem não quiser. Quem não quiser estudar isso aqui, não tem problema. Mas assim, pode acreditar, cara. Se tu decorar a tabela verdade, decorar esse processo, 3, 4 exercícios feitos com bom ânimo, boa vontade, isso aqui vai ficar cada vez mais fácil. Vai ficar uma piada depois. E a questão da prefeitura de Dom Pedrito, que caiu de raciocínio lógico, foi nesse estilo aqui. Certo? Todas as bancas fazem questões desse estilo. Dependendo da prova, pode cair 5, pode cair 10, depende do edital, depende da prova. E elas são distribuídas nos diversos conteúdos. Pode acreditar que isso aqui vai ficar bem fácil. Certo? Vamos pegar mais um exercício desse estilo aqui para vocês verem. Deixa eu encontrar mais um exercício desse estilo aqui para a gente fazer. Peguei um bem fácil para começar a matéria, né? Vamos ver aqui uma. Olha aqui. Questão 43, página 26.
Todas as bancas fazem exercícios assim. É muito fácil, ó, tem que seguir o passo a passo. Ó. Tu vai ler o exercício. Começa direto já nos condicionais. Ó. Se Marta é estudante, então Pedro não é professor. Ponto. Aí depois já vem direto. Ó. Se Pedro não é professor, então Murilo não trabalha. Ponto. Se Murilo trabalha, então hoje não é domingo. Ponto. Ora, hoje é domingo. Logo, mesmo estilo daquele exercício lá. É uma estrutura de argumento. Várias premissas encadeadas, conectadas uma na outra. E quer saber uma conclusão válida. E não falou nada se é verdadeiro, se não é. Para resolver é que tu vai considerar verdadeiras premissas, para conseguir chegar a algum valor lógico, alguma conclusão válida. Então olha só, muito bom lá o Vitor falou, ainda não sei muito e já acho top. Legal, muito bom. Então vamos separar primeiro. E vamos usar letras para representar essas proposições. Se Marta é estudante, que letra nós vamos botar para Marta é estudante? P ou não P? Vamos botar P, pode ser? P. Marta é estudante é P. Guarda isso. Então, Pedro não é professor. Vamos botar não que. Então, essa é a primeira premissa. Ó. CP, então, não que. P eu botei, vocês podem botar a letra que quiser. O que é P? Marta é estudante. Tá entendendo? Qual é o valor lógico dessa primeira proposição aqui? Por que é verdadeiro? A questão diz que é? Não, mas por que é? A gente tem que considerar todas verdadeiras para poder chegar a alguma conclusão do argumento. Certo? 2. Se Pedro não é professor, tem que ver se tu já não usou uma letra para essa proposição. Tu não pode usar uma outra letra. Senão tu não consegue conectar uma na outra. Tem que usar a mesma letra que já tem usado antes. Veja, Pedro é professor, já foi? Pedro não é professor, já foi? Já, né? Então aqui eu tenho que usar a mesma letra. Qual é a letra? Pedro não é professor. Não que, tá. Então se não que, então Murilo trabalha. Murilo trabalha já foi antes ou não? Foi Marta, né? Murilo trabalha é uma nova. Que letra nós vamos botar? R. Podia ser, mas eu me adiantei. Podia ser J. Então aqui a segunda é não que, então R. Qual é o valor lógico? Verdadeiro. Tá certo isso aí ou não? Tá ficando fácil, hein? A outra. Se Murilo trabalha. Murilo trabalha. Foi já? Qual é a letra para Murilo trabalha? Então vem R de novo aqui. Então CR. Então, hoje não é domingo. Hoje não é domingo, já foi? Vamos botar então não dê. Hoje não é domingo. Não dê. Verdade. Tá certo isso aí ou não? Aí vem ora. Ora, é sabido, eu sei, ora. Hoje é domingo. Qual é a letra dessa? D, não tem outra, né? Tem que ser D. Hoje é domingo. Parece que tem uma musiquinha do Bolo Fofo, né? Amandinha automático ali, agora que já me lembrei da musiquinha. E D é verdade também, confere ou não? Sim. Então, esse conjunto de premissas todos verdadeiros tem que ser suficiente para te conseguir concluir algo a partir disso aqui. Então, tu vai agora ter o objetivo é descobrir o valor lógico das proposições simples, do P, do Q, do R e do D. Tem que descobrir o valor lógico delas. Então vamos lá, D eu já sei. Qual é o valor lógico do D mesmo? Verdadeiro. Pera aí, vamos pegar uma cor aqui. Azul. O D é verdadeiro, já sei o valor lógico do D. Ó. D é verdadeiro. Não D é o quê? Por quê? Porque é a negação, né? Então vamos botar um falso bem aqui assim, ó. Estão entendendo que é o não D, é falso, tá? E o que está antes do não D, o R? O R pode ser verdadeiro? Por que não pode ser verdadeiro?
Ó, o valor lógico que tem que dar resultante do condicional é a verdade. Se eu botar V aqui, dá Vera Fischer, que não é verdade. Vera Fischer é falsa. Então aqui tem que ser o quê? F. Tem que ser F. Como é F, eu já sei o valor lógico de quem agora? Do R. E agora vai para onde esse R aí? Falso esse. Vai lá pro outro verdade lá, pro outro R vermelho lá, né? Vem pra cá, ó. Confere ou não? Como o R dali deu falso, esse R aqui é falso. Como é que tem que ser o não que? Para dar verdade. Tem que ser falso também. Porque se eu botar verdade, dá Vera Fischer. Então tem que ser falso também. E agora vai para onde? Pro azul lá. Não que é. Como é que tem que ser o P? Porque se botar V no P dá Vera Fischer. Falso. Então já sei, ó. P, qual é o valor lógico do P? Falso. Qual é o valor lógico do Q? Verdade. Porque o não que é falso. Tá entendendo ou não? O não que é falso, portanto o que é verdade. Certo? Pronto, agora tu sabe o valor lógico de todas as proposições simples. Sabemos o valor lógico de todas as proposições simples. Agora eu tenho que achar a resposta que bate com isso. Letra A. Marta não é estudante e Murilo trabalha. Não ser estudante quer dizer o quê? Não P. O que dá o não P ali? Marta não é estudante. Ó. P é falso, não P é verdadeiro. E Murilo trabalha. Qual é o Murilo trabalha? R. R é o quê? Verdadeiro e falso dá o quê? É a letra A? Não, não é a letra A. Letra B. Marta não é estudante, dá o quê? E Murilo não trabalha. Agora deu verdadeiro. Murilo não trabalha, deu verdadeiro. Porque, ó, olha lá, Murilo trabalha lá é R. R tem um valor lógico falso. Mas ali é não R. Então aqui dá. E é essa a resposta. Vamos nas outras. Marta é estudante. Marta é estudante. P é falso. Ou Murilo trabalha. Falso. O que dá aqui? Letra D. Marta é estudante. E Pedro é professor. Qual que Pedro é professor? É o que? Que é verdadeiro. Mas aqui eu tenho um falso e um verdadeiro que dá falso. E a letra E. Murilo trabalha. É o R que é falso. O R que é falso. E Pedro é professor. Que é o que é verdadeiro. Mas aqui dá falso também. Então não adianta. Resposta correta é a letra B mesmo. Entenderam como é que é o esquema ou não? Não estou dizendo para vocês ficarem bons já nisso. Não, só estou vendo. Entenderam como é que é o procedimento ou não? Entenderam que tem que decorar as tabelas verdades todas? E tem que se organizar ali na legenda correta para fazer a simbologia? Claro, é porque não está treinado, depois tu treina. Sim, quando eu comecei a dar aula, eu tinha que pensar para fazer exercícios como esse. É o caso de vocês, quando eu comecei a dar aula, né? Estudava lá a teoria, aprendia a tabela verdade, tu tinha que pensar. À medida que tu vai treinando, isso aí tu nem pensa mais. É óbvio. É tudo um treino, né? Tudo é treino. Não dá para esperar que os senhores que estão tendo contato pela primeira vez vão resolver isso aí de forma fluida. Não vão. Mas,
se seguir o processo, o caminho de refazer, estudar, refazer de novo, cada vez vão acertando mais. Agora eu estou meio sem tempo aqui na aula, senão eu procurava aqui no meu celular alguns depoimentos de alunos que acertaram 90%, 100% na prova. Tem um depoimento que eu me recordo agora recentemente. O Murilo, meu amigo, foi soldado lá na artilharia, serviu lá, recruta. Depois de um tempo aí, nós nos encontramos, foi nosso aluno aqui da SUSEP. E ele me mandou vários áudios dizendo assim, olha Martinez, quando eu entrei no curso para a SUSEP, é um preparatório de 3 meses, mas com aula intensiva, já com quase edital publicado. Ele disse assim, eu cheguei e nunca tinha visto nada daquilo. Pá, me assustei, falei, puta merda, esse troço aí é muito complicado. Mas eu acreditei no sistema e comecei a refazer em casa, com calma, pega um exercício desse, calma, chimarrãozinho, como é que é, olha a aula, faz assim, tá, entendi, vou tentar fazer sozinho, para o vídeo. Aí eu comecei a fazer Martinez, ele me mandou um áudio durante o curso, na reta final, e depois me mandou um áudio após o resultado do concurso. Ele disse, Martinez, eu tô numa felicidade, porque eu tô sabendo fazer tudo, eu tô fazendo todos os exercícios da apostila, eu fiz todos os exercícios que tu deu em aula, entendi tudo, tô fazendo, eu boto na internet lá que é concurso, e acerto, vou acertando, tô acertando tudo, tô me sentindo super confiante, e eu não sabia nada, cheguei do zero. E esse aí é o resultado da SUSEP, óbvio, né? Ele gabaritou a prova de raciocínio lógico, acertou todas. E passou, agora tá esperando aí nem sei qual é a turma que ele vai, mas de repente já tá indo aí para a turma da SUSEP. O exemplo dele é exemplo de vários. E aquilo que eu falei para vocês, o que eu disse? Eu falei que quando é que começa a ficar bom ou não? De primeira aula é legal, todo mundo sabe, que legal. Segundo, o pessoal já dá uma desconfiada. Terceira e quarta é o caos, né? A impressão é horrível. Quinta, sexta, lá pela sexta aula começa a ficar puta, é barbada, era só decorar a tabela verdade. É assim ou não é? Eu falei, né? Então nada me surpreende. Tem gente agora que vai chegar em casa, vai me mandar áudio e dizer, eu não sei nem onde eu tô. Por que a resposta é letra B? Porque é a única conclusão verdadeira que tu tira a partir da verdade das premissas. Todas as outras, com base nas premissas, são falsas. Certo? Por exemplo, pensa bem. Tu é um promotor da justiça. E do outro lado tem um advogado da justiça. Certo ou não? E entre eles tem o réu e o juiz. E o jurado. Qual é o objetivo do promotor? Qual é o objetivo do promotor? Não, o promotor não julga. Qual é o objetivo do promotor? O promotor ali, vejam aqueles filmes americanos, debates ali no tribunal. O objetivo do promotor é convencer o júri, provar para o júri que o réu é culpado, certo? E qual é o objetivo do advogado? Provar para o júri que o réu é inocente. Como é que eles fazem isso? Através de argumentos. Sim ou não? E esses argumentos são melhores ou piores? Esses argumentos são lógicos ou não? Óbvio. Tem que ser lógico. Por isso que se estuda lógica jurídica. Aí, me diz uma coisa. Se o promotor diria assim, o réu, o acusado, o réu, não estava no local do crime, no dia do crime. Ele não estava. Portanto, ele matou. Ele vai fazer um argumento desse tipo? Vai fazer um argumento desse tipo assim? Por quê? O que esse argumento carece? Ele é inválido. Porque mesmo que a premissa seja verdadeira, qual é a premissa? Premissa. O réu não estava no lugar do crime. Essa é a premissa. Conclusão, logo, ele matou a pessoa. Não, o argumento está errado. Qual seria o argumento? Premissa 1. Premissa 1. O réu estava no lugar e no horário do crime. Premissa 2. O réu foi encontrado com a arma do crime. Premissa 3. O réu era um desafeto da vítima.
Premissa 4. O réu colocou nas redes sociais que ia matar a vítima. Premissa 5. As testemunhas viram que foi o réu que matou a vítima. Premissa 6. A polícia pegou em flagrante o réu com as mãos sujas de sangue. Conclusão. O réu é provavelmente culpado. Ainda assim, não é um argumento dedutivo, lógico, cuja conclusão é inescapável. Ainda assim. Mas pelo menos há um desencadeamento válido. Concorda ou não? Só que existem erros que tu pode cometer nessa construção do argumento. E a lógica está aí para nos ensinar a identificar erros. Errou. Tem uma premissa ali que não faz com que a conclusão seja necessariamente correta. Entende ou não? Estudar falácias é estudar erros de argumento. Não significa que é mentira, significa que há uma falha no raciocínio. Tranquilo? E aí o júri que está olhando o promotor falar, ele está assim, vamos considerar que seja verdadeira a premissa dele. Vamos supor que o réu estava no lugar mesmo. Vamos supor que o réu estava com a arma do crime. Vamos supor que o réu botou mesmo na rede social. Vamos supor que a polícia pegou. Ora, se tudo isso, todas essas premissas que o promotor falou, se todas essas forem realmente verdadeiras, e cada uma delas ele apresenta uma prova, na rede social eu provo aqui. Então parece que é verdadeira mesmo. A arma do crime está lá, a polícia com o inquérito, tá aqui a foto da arma do crime. Parece que é verdadeira mesmo. As testemunhas estão lá dizendo no tribunal que viram eles que ia matar. Parece que é verdadeira mesmo. Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão é inevitável. Aí tu constrói, tu mostra o que é um argumento válido. E a conclusão é aquilo que tem que ser com base nas premissas. Tá entendendo? Se tiver uma falsa, quebra o argumento. Tu não consegue analisar o argumento, estraga o argumento. Tá entendendo? O que o advogado pode fazer? Ele não precisa dizer que tudo que o promotor está errado. Basta ele dizer que tem uma premissa ali que está errada. Esculhambou o argumento dele. Do ponto de vista dedutivo, tá? Na argumentação jurídica, a gente tem argumentos indutivos. Que são argumentos que induzem a uma conclusão. Não é uma conclusão necessariamente matematicamente verdadeira. Mas é algo que tem probabilidade grande na discussão jurídica. Mas na nossa lógica aqui, se tiver uma premissa falsa, o argumento não tem valor mais. Não dá para analisar a conclusão. Tá entendendo? Certo? Se tiver uma premissa falsa, não é que o argumento não vale, é que não dá para concluir nada do argumento. Certo? Entenderam isso aí ou não? Vamos fazer outro? Hã? Isso aqui eu não quero uma muito difícil, porque senão sai fumaça. Vamos pegar essa aqui, ó. Já tá saindo. Já tá fumaceando. Quase desmanchei o troço aqui, gente. Vamos ver essa aqui, vamos analisar essa aqui. Vamos lá, ó. Carla participa do projeto Mulheres na Construção. Ou João é pintor. Ponto. Se Paulo é azulejista, então Mário não é professor. Se João é pintor, então Mário é professor. Sabendo que Paula é azulejista, pode-se afirmar corretamente que é a mesma coisa que dizer pode-se concluir que, logo, tal. Certo? O que temos que fazer nisso aqui? Separar as premissas. Separar as premissas. Isso. Então, vamos colocar letrinhas. Paula é azulejista. O que nós vamos botar aqui? P. Paula é azulejista. Então essa é a primeira. P, eu não estou dizendo que P é verdadeiro, tá? Eu não sei. P é verdadeiro, nós vamos buscar. Eu estou dizendo que se P, então,
É verdade, ó. Aqui, ó, a composta é verdade. Porque é a premissa. A premissa é a proposição composta. Se Paulo é azulejista, então Mário não é professor. Ah, pode ser, desculpe, perdão. Não ia dar problema, a ordem não importa, mas tá certo, vamos começar lá por cima. Carla participa do projeto Mulheres na Construção. Vamos chamar de C, tá? Ou João é pintor. João é pintor, vamos chamar de J. Então qual é a primeira? C ou J. Qual o valor lógico dessa proposição composta? Verdadeiro. Significa que C e J são verdadeiros? Não, não sei. Eu sei que a disjunção é verdadeira. E a outra? Agora vamos naquela. Se Paula é azulejista, P. Então Mário não é professor. Não M. Para combinar com Mário, certo? Então fica P. Então, não M. Qual é o valor lógico? Tá, tão bem, estão indo bem. João é pintor, já foi ou não? João é pintor, J. Então, Mário é professor. Mário é professor, já foi ou não? Foi não Mário. Então, esse aqui, vamos botar M aqui, né? Mário é professor. Então, como é que é essa? J, então. Valor lógico. Verdadeiro. Isso aqui é lindo, tio. Como é que vocês não gostam disso? Isso aqui é uma beleza, cara. Ó. Sabendo que Paula é azulejista. Paula é azulejista. Qual é a letra? P. Paula é azulejista pode se afirmar corretamente. Qual é o valor lógico do P? Verdade. Pode se afirmar corretamente. Qual a conclusão nós vamos tirar disso? Que lindo isso aí, maravilha. Né? Vamos lá. P é verdadeiro, sim ou não? Para onde que eu vou agora desse P aí? Vou pro vermelho, azul ou verde? Vermelho, né? Não dá para ir pro de cima porque eu tenho que conectar P com P, né? Então eu vou lá pro vermelho lá, confere ou não? Então P lá, o Pzinho do vermelho é verdadeiro. Então não M, o não M pode ser falso? Por que não pode ser falso? Porque Vera Fischer é falso. E aqui não é falso, que é verdade. Então não M é... Vamos botar um verdadeiro em cima do não M. Se o não M é verdadeiro, eu vou pro azul ou pro verde? Pro verde. Para quem? M. O M é o quê? Muito bom, cara. Vocês estão vibrando. Se o M é falso, quanto que é o J? Pode ser V ou J ou não? Tem que ser o quê? Tem que ser falso. Para falso com falso dá verdade. Se o J é falso, o J verde, para qual que eu vou? Pro azul. E aquele J lá de cima é o quê? Falso. Se o J é falso e ali o conectivo é ou, como é que tem que ser o C? Verdadeiro. Se fosse C, então, seria falso também. Mas não é C, então é ou. E o verdadeiro no ou tem que ter um verdadeiro, certo? Então o C tem que ser verdadeiro. Pronto, será que eu concluo tudo? Ó, vamos ver. C, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. J, verdadeiro ou falso? Falso. P, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. M, verdadeiro ou falso? Tá pronto. Tá pelada a coruja. Então, ó, Carla participa do projeto Mulheres na Construção. Verdadeiro. E, João não é pintor. João é pintor é J, J é falso. João não é pintor é... Tá certo ou errado? Carla participa no Mulheres. C, verdadeiro. E o que está pedindo para marcar? Corretamente? É isso? Da verdade. Letra A. Queria letra A, marcamos letra A. Vamos ver as outras por que está errada. B. João é pintor. É pintor ou não? Não. João é pintor. Ou Mário é professor. Também não. Falso com falso dá? Falso. Letra C. Mário é professor. Falso. E Carla participa do projeto Mulheres, papapá. Participa?
Verdadeiro. Mas no final, o que dá isso aí? Falso. E a última? A última não, a penúltima. Carla não participa do projeto Mulheres. Falso. Carla participa, né? E João é pintor. É pintor ou não? Falso é falso, dá? Dá muito falso. Letra E. Paula é azulejista. Verdadeiro. E Mário é professor. Verdadeiro e falso dá? Que lindo, que lindo. Que lindo. Letra A. Ficou melhor agora ou não? Ficou melhor. Pô, o exercício até mais complicado ficou melhor, vice. Numa segunda tentativa. Imagina o que uma tarde em silêncio, uma tarde em silêncio, sozinho, depois tomar um chimarrãozinho, né, bem acordado, estudando assim, olhando a videoaula, refazendo o exercício, fazendo de novo. O que não faz com vocês? Faz milagre. Não terminou, não é isso, o quê? Tá louco? Eu vou ensinar agora o pulo do gato. Agora que eu vou dizer o bizu aqui, vamos embora. Ah, não. Não. Pessoal de cá não pode sair da aulinha aí, hein? O Paulo disse lá em casa, lá, ó, ele disse que faço tudo, só fico perdido nas respostas. É que dependendo das questões, as alternativas tu tem que analisar a tabela também, tem que analisar os conectivos também, dependendo da questão. As questões mais fáceis, as alternativas estão mais fáceis de analisar também. Pergunta só as proposições simples nas alternativas. Mas se a questão é um pouquinho mais complicada, usa conectivos nas alternativas também. Aí tu tem que fazer o raciocínio nas alternativas também. Tá? Ó, tentando entender agora, está clareando aos poucos. Ok, ótimo. Vai dar certo. Vamos falar agora aqui um pouquinho mais de teoria. Vamos falar desse conectivo aqui, ó, que eu não falei ainda. Disjunção exclusiva. O conectivo é ou. Então tu tem uma proposição do tipo ou P ou Q. O conectivo é assim, ó, P ou. Disjunção exclusiva. Até agora a gente falou da disjunção, que é o conectivo ou. Agora a gente vai falar da disjunção exclusiva. O conectivo é ou. A tabela verdade é do mesmo jeito. P, Q. Ou P ou Q. 4 linhas. Duas primeiras colunas V, V, F, F. V, F, VF. Aqui agora a regra, o bizu. Qual é o bizu da disjunção exclusiva? É o contrário do bicondicional. É o contrário do bicondicional. É a negação do bicondicional. Como é que era o bizu do bicondicional? Valores iguais dava... Se essa aqui é o contrário, como é que é essa? Quando as duas são iguais, dá? Então a primeira linha dá? Segunda linha dá? Terceira? Quarta? Falso. Vamos escrever o bizu aqui então. Ó. Valores iguais dá falso. Valores diferentes da verdade. Esse é o bizu da disjunção exclusiva. O que a disjunção exclusiva diz? Se fosse uma disjunção inclusiva, é igual a tabela ou não? Se fosse um ou só, um ou sozinho, só um ou,
Esse aqui é dois ous. É um ou duplo. É ou tal coisa, ou tal coisa. Se for só um ou, P ou Q, a tabela é igual ou não? Qual a diferença das tabelas? Da disjunção para a disjunção exclusiva. Qual linha é diferente? Só a primeira linha. Exatamente. Tu é safo, gente. No quartel a gente fala, tem o bisonho e a negação do bisonho é o safo. Tu é safo, tu é safo. Hã? Ah, piruão? Isso aí também é uma coisa que não era pra piruar no quartel, né? Eu demorei pra aprender isso aí. Na ESA me chamavam de teórico. Eu queria explicar, dar uma teoria pra tudo que explicavam lá, né? Chamavam de teórico, piruão. É. Tá no quartel ainda? Qual quartel? Pá, peixe, tu é do 25 já sei. Conheço todo mundo lá, conhece o Sargento Campos lá, não? É, sim. Gato mestre da minha turma. Gato mestre vai sair sub, se Deus quiser, é da minha turma. Gato mestre, Sargento Sandro. Ah, é? Tá, ele não era a brigada? E tu era igual, tu serviu lá? É? Qual é o nome do teu pai? Ah, faz tempo que você prestou? Uhum. Tranquilo. Aí o colega botou safo, sifo. Sifo é quando dá nega, né? Quando erra a safeza. Bom, então olha só. Então é isso aí. A diferença da disjunção exclusiva para a disjunção é a primeira linha. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho a proposição do tipo assim. 2 é par ou 3 é ímpar. Qual é o conectivo usado aqui? Qual é? Ou. Como é o nome? Disjunção, certo? A primeira, verdadeira ou falsa? 2 é par. Verdadeiro. A segunda, 3 é ímpar. Verdadeiro. Valor lógico resultante. 2 é par ou 3 é ímpar? É ou, não é ou. Verdadeiro. Agora eu vou escrever diferente. Agora eu vou escrever assim. Ou 2 é par. Ou... Eu não vou botar a vírgula. Às vezes não tem vírgula. Ou 3 é ímpar. Agora, ó. Tá parecido, não tá? Só que o conectivo aqui não é ou. Ou. A primeira continua sendo verdade? Sim ou não? A primeira continua sendo verdade. E a segunda continua sendo verdade? Confere ou não? E aí o conectivo dá, o valor lógico final dá falso. Mas por quê? Mas por que será que é assim, né? Não é assim, tá certo? O mais importante é entender a tabela verdade. Mas é por quê? A disjunção exclusiva, ela é usada, ela deve ser usada quando as duas proposições não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. O correto de usar a disjunção exclusiva é quando a verdade de uma implica a falsidade da outra. Quando não é possível que as duas aconteçam ao mesmo tempo. Por exemplo, quando tu escolhe duas portas, quando tu escolhe a porta da direita, tu não escolhe a porta da esquerda. Então não tem como tu ter entrado pela porta da direita e da esquerda ao mesmo tempo, certo? Ou tu entra pela porta da direita, ou tu entra pela porta da esquerda. Certo ou não? Então não é possível entrar pelas duas ao mesmo tempo. Então quando se lê uma proposição escrita com ou, o que vocês têm que extrair de conclusão, de entendimento, é o seguinte. Ou a primeira é verdadeira, ou a segunda é verdadeira, mas não as duas. Certo? É uma só verdadeira. Por isso, ó, que ou a primeira é verdadeira, ou a segunda é verdadeira e a primeira não, mas não as duas. E quando tu usa o ou, o entendimento é
ou a primeira é verdadeira, ou a segunda é verdadeira, ou as duas são verdadeiras. Certo? Se eu disser para vocês que domingo terá aula de matemática ou português, pode ser que domingo tenha no primeiro tempo matemática e no segundo português, e eu nem por isso menti quando disse que domingo teria aula de matemática ou português. Certo? Agora, se eu dissesse assim, no primeiro tempo de aula de domingo, a aula será ou de matemática ou de português. Eu dei toda a ênfase no sentido de que não é possível ter as duas no mesmo período. É uma disjunção exclusiva. Se tiver aula de matemática, não tem como a professora de português dar aula junto. É uma coisa ou outra, mas não as duas. Quando eu digo que domingo vou ao cinema ou à pizzaria, é possível ir no cinema de tarde, na pizzaria à noite, não tem problema. Aí é uma disjunção inclusiva. Quando eu pergunto aqui, quantos alunos, levanta o braço, quem bebe de vez em quando? Levanta o braço. Quem bebe de vez em quando, sejam mais corajosos. Quem bebe aí um vinhozinho, uma cervejinha. Pessoal de casa aí, quem bebe de vez em quando, levanta o braço. Baixa o braço. Levanta o braço quem fuma de vez em quando aí. Um cigarrinho, uma outra fumacinha, charutinho. Levanta o braço aí, sem vergonha, sem vergonha. Ah, tá, beleza. Se acusa. Agora eu pergunto assim, levanta o braço quem bebe ou fuma. Quem é que vai levantar o braço? Quem só bebe vai levantar o braço? Sim. Quem só fuma vai levantar o braço? Sim. Quem bebe e fuma vai levantar o braço? Sim. Porque esse ou não é exclusivo. Tá entendendo? Agora se eu digo assim, levanta o braço, ou só bebe ou só fuma. Aí não, né? A pessoa só vai levantar o braço se só beber ou se só fumar. Correto ou não? E aí o pessoal de casa, aí, aqui na aula, aqui no bebe e fuma, todo mundo levantou o braço. Quem não bebe e não fuma não levanta o braço, obviamente. Certo? Então eu vou escrever aqui para vocês, ó. Ó. P ou Q. Que é igual. P ou Q. Que é igual. Ou P ou Q ou os dois. P e Q. É isso que significa. Tá certo? Agora eu digo ou P ou Q, que é igual com a disjunção exclusiva. Certo? O que isso significa? Ou P ou P. Apagar aqui para ficar bem certinho. Isso aqui vai estudar em casa, né? Ou P ou Q, mas não os dois. Não P e Q. Entenderam a diferença entre a disjunção para a disjunção exclusiva? Sim ou não? A diferença está na primeira linha da tabela verdade, em que P ou Q, verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro, mas ou P ou Q, verdadeiro com verdadeiro, dá falso. Outra coisa também, ó, a disjunção exclusiva é a negação do bicondicional. Ou da bicondicional. Por isso que a tabela verdade é oposta. Então tu pode dizer assim: o ou é a mesma coisa que negar um ser e somente ser. Negar um ou é a mesma coisa que dizer ser e somente ser.
Por isso que as tabelas verdades, um é a negação do outro. Certo ou não? Colega lá dizendo que agora está ficando mais claro a tabela verdade. Já na reta final aqui. Deu para entender como é que é a sistemática, como é que precisa para ir entendendo, né? O que tem que fazer, tem que saber as tabelas verdades de cor, tem que conhecer os modelos de exercício. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai cada vez tendo mais confiança, acertando mais. Confere? Sem tabela verdade não é que é difícil, sem decorar a tabela verdade. É impossível. Se não decorar a tabela verdade, é a mesma coisa que eu estar falando grego com vocês aqui. Isso, os bizus em verde ali, ó, tem que memorizar. Certo? Fazer os exercícios novamente. Vou deixar os teminha para vocês aí. E a próxima aula a gente discute eles. Feito? Agradeço a todos. Um abraço, até a próxima.